Olá, quem tá comigo nesse domingo? Nesse domingo, nesse finzinho de domingo? Oi, Sandra, boa noite. Oi, Lígia. Já falando, vamos tentar entender um pouquinho hoje sobre dependência emocional, sendo mais um tema aí, fazendo parte da nossa semana do amor próprio. A dependência emocional pode ser um resultado da falta de amor próprio. E já vamos aproveitar e engatar aí sobre autocuidado, né? Vamos entender o que pode ser essa dependência emocional, avaliar se ela pode estar presente com a gente, se o nosso, às vezes, aquele momentinho de falta de amor próprio, aquela fasezinha não pode estar ocasionando essa dependência. E aí a gente já emenda sobre autocuidado, que é uma forma de virar esse jogo. Vamos lá, boa noite, boa noite. Oi, Fabi. Oi, Su. Tia Su. Oi, Silvana. Marlene, Raquel, Ju, Ângela. Vou colocar o tema aqui e vamos ver se dá certo. Já faz dias que é para eu fazer isso de colocar o tema e fixar aqui. Fixei, né? Deu certo. Cadê a Carmen? Carmen, fixei o comentário, hein? Fixei o tema. Bom, vamos lá. Como sempre, vamos chamar as amigas, chamar o pessoal. Hoje o assunto é bem legal. Falar de dependência emocional é algo que eu gosto bastante porque a gente tanto pode se reconhecer nisso, como a gente também pode reconhecer isso no outro. E às vezes também saber lidar, não porque somos dependentes emocionais, mas porque lidamos com pessoas que são dependentes emocionais. Vamos lá, e a gente clica na setinha, chama pelo menos mais 3 pessoas, né? Vamos aquecer nosso finzinho de domingo juntas. Lembrando sempre que a nossa live é uma live papo, então eu quero que vocês comentem sempre que possível, porque isso também vai agitando aí, né? E enriquecendo o meu conteúdo. Oi, Thalia, oi, Pri, Kátia. Boa noite para todos que estão chegando, bem-vindos. E lembrem que no final hoje tem uma surpresa, né? Outra Sandra, olá. Então vamos lá, né? Para quem não entrou na primeira horinha, eu sempre vou falar, até tô me policiando de sempre falar o tema logo no começo, porque quem assiste depois, às vezes quem cai de paraquedas no meu Instagram precisa ver esse GTV, né? Esse vídeo que fica e já de cara já entender sobre o que vai falar esse vídeo. Então, por isso já introduzo logo nos primeiros minutinhos. Mas é isso. Quando a gente fala de falta de amor próprio, quando a gente. É o coraçãozinho, né, gente? Eu tô vendo que tem gente dando coraçãozinho, isso. Também isso ajuda. Então, sempre que você concordar com alguma coisa que eu falo, achar pertinente tal, quiser dar uma clicadinha no coraçãozinho, também contribui para que a live fique um pouco mais visível aí pro Instagram. E pro Instagram entender que as minhas lives têm uma importância, né? Que tá tendo aí uma turminha comigo, tá bom? E conforme eu for pensando, vocês forem lembrando de pessoas, que isso acho que inevitavelmente vai acontecer, vocês também convidem essas pessoas, porque esses assuntos são muito falados aí na internet, né? Mas assim, a gente precisa bater um papo sobre isso, né? Às vezes a gente não precisa só entender o que é, a gente não precisa só ter contato com aquilo, mas a gente precisa trocar uma ideia, né? Você tentar entender se isso faz parte da sua vida ou não, e por isso que a minha live é papo, né? Para que a gente possa realmente trocar.
Então vamos lá. Então, quando a gente fala sobre. Quem falou oi aqui? A Kátia. Oi, Kátia. Então, quando a gente fala sobre falta de amor próprio, quando a gente percebe que a gente está realmente não está valorizando, não está entrando em contato consigo mesma e não está agindo em cima das nossas verdades, muitas coisas podem acontecer. E uma delas é a dependência emocional. A dependência emocional, ela não é uma autodestruição, sabe? Onde a pessoa tem uma dependência e ela vai se autodestruir com isso. Não, ela simplesmente se sente tão frágil, tão só, né? Ela não se basta, que ela sempre vai depender do outro para conseguir alguma coisa, para ser feliz, né? Para se satisfazer. Então, ela não é destrutiva, só que ela pode trazer muito sofrimento, porque você depender sempre do outro para conseguir coisas, né, para ter realizações, é algo que te deixa muito vulnerável, né? Então, somos rodeados por pessoas que possuem dependência emocional. Podemos, em alguns momentos da vida, agir de maneira dependente. Então, por isso que eu quero que vocês tenham ciência do que é, para que vocês possam se observar, porque a falta do amor próprio pode nos levar a momentos de dependência emocional. Isso não significa que você é um dependente emocional, até porque isso tem solução. Então, não se preocupem tanto se forem se identificando, né? Mas percebam que vocês vão ter a possibilidade de identificar pessoas também do seu convívio que tenham essa questão. Oi, Liz, conseguiu chegar, que bom. A Juliana também. A Glau. A Dani. A Pati. Olá, o Riva. Então, gente. Então, a dependência emocional, ela é disfuncional. Por quê? A gente passa a não agir com as nossas vontades, com as nossas verdades. A gente está sempre pautado na realidade do outro, no que aquele outro que eu não queria falar a palavra escorando, né? Mas aquele ao qual eu me apoio. Olha lá, todo mundo chegando. Oi, cheguei. Oi, Evelyn, chegou também. Que bom, chamem as amigas. Então, você acaba se bastando na realidade do outro, porque você não se aceita, você tem uma visão negativa de você mesmo. E aí, eu não tô querendo dizer que toda vez que acontecer... Ô, Lu, a Lu chegou, Lucilene. E não quer dizer que toda vez que seu amor próprio der uma baixada, você vai ser um dependente emocional. Ele só é mais um aspecto que pode surgir com a baixa do amor próprio, tá, gente? Então, é só uma questão de identificar, por isso eu coloquei ele nessa semana, pra gente perceber. Porque às vezes a gente tá se bastando tanto no outro, a gente tá faltando tanto com a gente, que a gente nem percebe que tá acontecendo uma dependência. Então, por isso que eu quis parar pra gente falar sobre isso também, tá? Como que a gente identifica se a gente pode estar agindo assim ou se a gente tem pessoas que agem assim ao nosso redor? Quando acontece uma dependência emocional, a necessidade, ela é um pouco fora, ela é um pouco excessiva. Então, por exemplo, você acaba sendo relações muito de mão única, onde um se dá demais e o outro não precisa nem se preocupar, porque o dependente emocional ele está fazendo pelos dois. Então ele vai ser sempre muito solícito, ele vai ser sempre uma pessoa que se doa demais. Por quê? Porque ele não pode perder aquela pessoa, porque ele não se basta sozinho. Então, para se satisfazer, ele precisa desse outro. Então, nessa busca, então é onde existe demais, assim, uma disponibilidade muito grande, que você percebe que tá excessiva, né? Existe uma necessidade de aprovação. Então, o dependente emocional só vai agir na aprovação do outro.
Então, se ele tiver que escolher um curso, ele vai escolher, mas ele vai querer opinião, né? Isso pode ser em relacionamentos amorosos, pode ser em amizade, pode ser em relações familiares, né? Então, eu não saio para comprar uma roupa se não tiver alguém para me dar opinião. Por que isso? Né? A roupa é para você. E tudo bem a gente gostar de uma companhia, de opinião das pessoas para algumas coisas. Mas aí que eu falo que entra o excesso. Ah, eu não consigo comprar roupa sozinha. Eu preciso sempre da opinião de alguém. Ah, eu não consigo escolher sozinha, né? Eu às vezes penso que eu quero tal profissão, mas outra pessoa falou, né? O meu par falou que é ideal que eu faça tal coisa, que talvez vai ser melhor para mim, né? Geralmente as relações dessas pessoas são de vias únicas, sabe? Não é de mão dupla, sabe? Eu dou tanto que eu recebo. Não, geralmente essa pessoa dá muito mais, né? E só que da mesma forma que essa pessoa entrega muito, ela também sente uma necessidade muito grande de exclusividade. Já tiveram aquela amiga que não aceita que você tenha outra amiga? Sabe? Né? Ou então um relacionamento de muitos ciúmes. Então a pessoa não confia nela, ou quando estamos talvez em momentos de dependência emocional, não confiamos em nós mesmas, e aí a gente joga todas as nossas preocupações para essa relação, então a gente não quer perder a custo nenhum, e aí vem os ciúmes, a possessão, né? Então tudo isso são atitudes que você percebe que existe uma dependência emocional. Porque quando o nosso amor próprio está fortalecido, acontece aquilo que a gente já falou nas outras lives, né? Principalmente quando a gente falou sobre relacionamento, né? Cada um com a sua autenticidade e decidimos seguir juntos, né? Mas respeitando a individualidade de cada um. Agora, quando eu não respeito a individualidade, eu não respeito que uma amiga minha tenha outras amigas e tudo bem, aqui segue tudo igual, né? Ou mesmo quando eu tenho ciúmes dos meus irmãos, né? Porque eu quero minha mãe só pra mim. Então, tem várias características que a gente pode ir observando que estão atreladas aí a uma questão de dependência emocional. Deixa eu ver aqui quem mais chegou. A Camila, a Tainá, a Veri, a Paty, a Bianca, a Cristina, a Ju, tá? Então, vocês conseguem entender um pouco sobre isso associando com a falta do amor próprio? O que vocês têm a dizer para mim? Lembra? Cadê o papo? Vamos dividir. E a preocupação na dependência emocional é tão grande que é como se a pessoa só conseguisse ter afeto no outro. Então, porque quando a gente fala de amor próprio, a gente fala que a gente olhe para nós, né? Que a gente nos aceite, que a gente entenda as nossas vulnerabilidades, né? Mas não. Quando a gente não está enxergando isso, quando isso não está fortalecido, a dependência emocional acontece de uma maneira que o afeto depende do outro. Só que uma das características também muito fortes na dependência emocional é aquilo. Eu busco afeto com você, eu busco afeto, eu busco afeto. Quando isso rompe, na mesma energia que a pessoa deposita toda essa busca, toda essa satisfação, ela cai. Então essa perda é sempre muito forte, muito pesada, leva às vezes a depressão, leva a sentimentos muito ruins. Só que essa pessoa sofre e daqui a pouco a busca dela já é em outro objeto, né? Em outra pessoa, em outra relação. Então, de repente, desvincula muito facilmente de algum relacionamento, desvincula muito facilmente de uma amizade, porque geralmente quem convive com um dependente emocional nem sempre consegue conciliar. Aí tem uma outra questão atrelada que eu já vou falar. A Dani tá com a Leo, tá bom, Dan. E
Então, a pessoa suga muito, né? Porque a pessoa que tá com dependente emocional, ela tem que suprir a ela e ao outro. E aí, automaticamente, quando isso acaba, quando a outra pessoa não consegue segurar isso, né? Não consegue manter essa relação, essa pessoa sofre muito, dependente emocional, ao término de qualquer tipo de relação, sofre muito, mas automaticamente ele já arruma outro relacionamento com uma rapidez muito grande. E aí tudo aquilo que ele depositou naquele outro relacionamento, ele vai fazer igualzinho no próximo. Sabe? Vocês conhecem situações assim, né? E às vezes, quando a gente mesmo tá tendo alguns momentos de dependência emocional, isso é um alerta, a gente precisa observar, porque a gente acaba atraindo relações que podem ser muito perigosas, porque como o dependente emocional entrega demais, às vezes a gente também encontra pessoas que vão se aproveitar disso, né? Então se possuem, acabam criando relações exploradoras, né? Onde o par talvez não esteja ali para fornecer esse afeto necessário, que às vezes deve ser pesado e cansativo para quem se relaciona com uma pessoa dependente emocional, mas às vezes a pessoa tá ali para aproveitar. Sabe? Aquelas relações de amizade onde um dá demais e o outro só pede dinheiro emprestado, pede coisa emprestada, pede carro emprestado, e daqui a pouco a pessoa tá fazendo isso por ela. Então, essa pessoa, a gente tem que estar muito atento, porque, como eu falei lá no começo, a gente não precisa se diagnosticar como um dependente emocional, mas a gente pode, em alguns momentos, estar dependente afetivamente de outras pessoas. E aí, nessa hora, a relação fica muito desequilibrada, né? Porque você tá, em vez de se amar, de se proteger, você tá entregando isso pro outro. E aí, o outro pode fazer o que ele quiser disso. E nem sempre todo mundo tem responsabilidade nisso. Entenderam? Compreendem aí? Oi, Rê, conseguiu? Silvana, quanto tempo, Sil? A Kelly, a Maria. Tá? Então, assim, eu queria mais era explanar um pouquinho para vocês sobre essa questão de dependência emocional, para que a gente se policie, para que a gente observe. Saudades também, Sil. Para que a gente se observe, né? Para a gente entender que quem tem que preencher o nosso vazio somos nós mesmos, né? Quem lida com pessoas dependentes emocional, estar atenta, porque é uma relação que suga muito, né? Que tira um pouco as nossas energias, mas que nós podemos passar por esse papel muitas vezes quando a gente não se basta, quando a gente não se resolve, quando a gente não olha para os nossos vazios e para o que a gente tem que cuidar em nós mesmos, tá? A Angela colocou, às vezes demora a cair a ficha, a gente não percebe a situação, isso mesmo. Por isso que eu tô querendo falar que, assim, é difícil se relacionar, mas também é muito fácil nós cairmos nessa, né? É muito fácil acontecer de nós sermos o dependente emocional por lacunas que acontecem dentro da gente mesmo. Oi, Rô. Certo? Então vamos observar isso. E aí, a causa raiz, né? Por que que muitas isso acontece, às vezes a gente conhece pessoas ou a gente sente que às vezes está falando da gente mesmo, porque existem algumas possibilidades na infância, né? Pode ser que eu tive uma dificuldade, voltando lá, muito atrelada à questão do amor próprio, né? Eu não fui amado e valorizado na minha infância. E mesmo assim eu mantive ali aquela tentativa, aquela busca. Então eu acostumei que me relacionar com as pessoas, para eu conseguir afeto, eu preciso dar muito, né? E mesmo assim eu não vou ser amado e valorizado como eu deveria. E aí eu sigo repetindo isso na minha vida, né? Porque eu entendo que essa é a forma de tentar ser amado. E talvez seja muito válido parar para pensar. Se você está nesta posição, você precisa de ajuda, né? Porque nós temos que, enquanto adultos, como eu já falei algumas vezes aqui, e essa é um fato, e é a busca da terapia muitas vezes, né? É que a gente pegue na mão dessa criança e olhe para ela e fale, né? Hoje eu sou um adulto,
Hoje eu ajo como um adulto e você não precisa mais implorar por amor. Hoje você é autossuficiente, você pode escolher se amar e se cuidar sem depender de um outro para isso. Tá, então na terapia a gente resgata todas essas questões, as situações, né? E existem vários tipos de ferramentas e de exercícios que, pelo menos eu, na minha prática, utilizo para que a gente retorne nessa situação de dependência emocional. E aí você, sim, pode olhar para você e falar que hoje você pode cuidar de você, que você não precisa mais implorar pelo amor e pelo carinho de ninguém. Uma outra vertente da infância, quem é muito super protegido na infância, né? Quem não é desafiado, né? Aí vale para nós pais, mães aí pensar juntos também, que é outra situação muito pertinente de se pensar, né? Porque oi, Fran, a Lu também chegou? Oi, Debinha. Então, uma coisa fundamental, né? A criança precisa ser desafiada, né? A criança super protegida, ela não vai criar ferramentas próprias para lidar com nada. Então, quando existe a super proteção, que é um contraponto aí, um outro extremo das relações na infância, que tanto aquele que não foi amado, que não aprendeu a ser amado, a ser valorizado, é aquele que foi super valorizado, super protegido. E aí ele tem uma dependência, né? Hoje ele tem uma dependência, por quê? Porque ele aprendeu na vida dele que ele só consegue as coisas através do outro, né? Então são cuidados aí que a gente pode reparar se a gente tem esse histórico, ou a gente pode repensar também nas nossas relações com os nossos filhos, né? Fica difícil às vezes a gente pôr os filhos à prova, desafios, mas eles precisam entender e ter um pouco de independência afetiva, né? Que é para que eles aprendam a lidar e no futuro consigam ser independentes emocionalmente. Certo? Aí a gente para e pensa, tá, e agora? Se eu tenho alguma característica dessa, ou se nessa semana toda, avaliando cada pontinho do que nós falamos, eu me sinto com o amor próprio abalado, né? Sinto que não tá legal. Vamos lá. A gente falou muito em autoconhecimento, né? Em conexão com a gente mesmo. Então, acho que é fundamental que a gente se conecte, entenda as nossas carências, entenda as nossas faltas, né? Talvez o não reconhecimento de muitas qualidades nossas. Volto a dizer, lá no primeiro dia eu pedi para vocês a listinha das qualidades. Quem não fez, faça, né? A listinha das qualidades e dos pontos a melhorar ou das questões que não são muito de você mesma, né? Quando a gente tem conhecimento das nossas forças e das nossas fraquezas e nós nos aceitamos em cima dessas verdades, muito maior a chance da gente se reconectar, se aceitar e seguir mais forte, né? Fortalecendo aí esse amor próprio, né? Lembra lá o título da nossa primeira live? Uma força, né? Redescobrir uma força que pode trazer pra gente um amor próprio muito mais fortalecido, né? Então, quando a gente consegue se reconectar, entender essas faltas, essas carências, mas entender também que nós possuímos qualidades, aí a gente tem que se cuidar, né? Aí a gente tem que olhar para isso num exercício constante de disciplina, sim, porque a gente muitas vezes tende a abandonar um pouco, como nós viemos falando aí nessa última semana, mas a gente tem que pegar esse gancho aí e ir para onde? Para o autocuidado, né? Autocuidado, outro assunto super falado aí nas páginas, né? No Instagram, nos blogs, lives, YouTube, tudo. Fundamental. Receitinha quase a mesma em todos que falam. Mas muito pertinente da gente discutir aqui, dado a semana que a gente conversou sobre tantas coisas. Porque sim, o autocuidado está atrelado a muitas questões da nossa vida. E desde lá, quando a gente
se conecta com a gente, percebe as nossas fraquezas, quando a gente se relaciona com o outro, quando a gente é mãe, né? Vindo aí de todos os assuntos que nós fomos discutindo no decorrer da semana, a gente precisa exercitar esse autocuidado. E às vezes a gente acha que tá, não, eu me cuido, eu como bem. Ok, você tá cuidando fisicamente, né? Mas o autocuidado tem várias vertentes. Tem o autocuidado ligado aí à questão do emocional, do espiritual, do físico, do social, mental. Então, assim, a gente precisa saber encaixar cada coisa no seu lugar, sabe? Às vezes olhar que de repente você tá cuidando de um lado, mas você tá descobrindo outro super importante. E aí, às vezes, a gente vai agindo assim e vai deixando a coisa acontecer. Me fala, o que vocês imaginam que seja o autocuidado? Vocês têm praticado alguma coisa disso? Vamos lá, vocês estão muito quietinhas. Vou parar de falar um pouquinho para ver se vocês aparecem. Cadê? Cadê? Vou dando boa noite enquanto vocês não escrevem. Oi, Carol. Oi, Aline. Duas Carol. Fabrícia. Marili. A Lígia. Tá queimando os neurônios, Lígia? Olha lá, isso é autocuidado intelectual, sabia? A gente parar para pensar e para aprender também é um autocuidado intelectual. E no caso dessa live pode ser intelectual e emocional, né? Então, quando também tá difícil pensar, pode ser porque a gente não tá usando muito isso, né? O autocuidado. Vou elencar um pouquinho desses autocuidados que a gente pode ter. E aí vocês vão comentando, tá bom? Quando a gente cuida do autocuidado, a gente automaticamente sobe a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Automaticamente o nosso amor próprio vai para onde? Lá para cima também. Então, perceberam a matemática? Fundamental, o autocuidado. Fabi que escreveu? Não, foi a Rô. Às vezes cuidamos tanto dos outros que não paramos para cuidar, às vezes, do emocional. Sim, muito, muito, muito mesmo. Ó, então, falando aí em autocuidado emocional, a gente pode pensar que quando a gente para avaliar isso, para pensar aqui juntas, isso já é um autocuidado emocional, né? Agora a gente precisa entender se só falar, ouvir sobre isso, refletir, tá sendo o suficiente. Porque às vezes sozinho eu também não dou conta. Então, cuidar do emocional também às vezes exige que a gente procure um profissional, né? Uma terapia, que nem eu falei, na terapia a gente vai buscar, a gente vai entender. Então é diferente, né? O que eu torço muito para que muito do que eu fale aqui já te ajude muito. Mas a gente precisa reconhecer que às vezes a gente precisa de um pouco mais, tá? Deixa eu ver aqui que a Evelyn colocou. Acho que o autocuidado é olhar para si, entender quais são nossos desejos e o que nos traz felicidade. Isso mesmo. E aí, a gente precisa criar o hábito de se cuidar em cima dessas necessidades, né? Que é realmente cuidar. Se a gente percebe que existe uma necessidade que não está sendo suprida, então o que eu posso fazer por isso? Enxergar nossas necessidades. Isso aí, Raquel, isso mesmo. Então, falando em autocuidado emocional, a gente vai escrevendo aí, hein? Vou lendo, vou parando e lendo. Então, essa questão de entrar em contato com as nossas vulnerabilidades, aceitar elas, entender que às vezes a gente realmente tem uma vulnerabilidade, uma fraqueza e tá tudo bem. A gente pode trabalhar ela ou a gente pode suprir ela com algumas das nossas qualidades, né? Porque eu não posso ser bom em tudo e ponto final. Se permitir sofrer às vezes, sabe? Chorar, parar, chorar, aliviar toda aquela tensão dessa maneira, sabe? Às vezes dá um momentinho pra gente mesmo, dar aquela descarregada, isso é autocuidado. A gente não pode permanecer nessa tristeza, isso não é saudável.
mas a gente ter um momentinho onde a gente tá naquela bad e a gente se permite chorar e sofrer com isso, que seria mais ou menos a gente expressar os nossos sentimentos. Às vezes a gente tem raiva e às vezes a gente se sente muito mal por expressar a nossa raiva, mas às vezes é muito melhor que a gente expresse do que ela fique presa aqui dentro, né? Então tem que ter um cuidado, saber como manejar isso, mas assim, os sentimentos não foram feitos para ficarem reprimidos, né? Porque reprimir sentimento geralmente traz péssimos resultados, tá? A gratidão é uma maneira de autocuidado, porque às vezes a gente tá num mar de coisas negativas e de análises negativas da nossa vida, às vezes parando para refletir, que às vezes a gente deixa passar as coisas boas, né? E eu falo muito isso em terapia com as minhas pacientes, né? Ó, você tá focada nisso, mas olha quanto você tem de bom na sua vida, né? Então, faz parte do autocuidado, em nossas reflexões, sermos gratas por muitas coisas que temos e que às vezes não olhamos porque estamos olhando somente para o negativo. Faz sentido para vocês? Mais alguém lembraram de mais alguma coisa do emocional? Vamos lá. Autocuidado físico é sim sair para dar aquela caminhada, é sim fazer uma atividade física. Lembrando que a gente tem que se esforçar para exercer esse autocuidado, mas não é para a gente forçar, né? Então, eu não vou exigir de mim que eu seja aquela pessoa super ligada à atividade física, que eu seja uma pessoa totalmente, como fala? Fitness, né? Não, você faça o que, você se esforce para fazer o melhor por você, mas não force nada, porque isso não vai ser autocuidado. Quando você forçar, você está cumprindo com a necessidade de outra pessoa, não a sua, né? Então a gente sabe que uma caminhada é sempre bem-vinda, que às vezes eu não gosto de caminhar, mas eu gosto de andar de bicicleta, às vezes eu não gosto disso, mas talvez eu gosto de uma aula da academia. Então assim, a gente precisa se preocupar com o nosso físico, porque isso, além de autocuidado, é uma questão de saúde. E às vezes a gente põe muitas coisas à frente e evita, e deixa de fazer uma coisa que é tão fundamental pra gente, né? Falando do físico, também dançar, para quem gosta de dançar. Organizar coisas dentro da sua casa, que às vezes você organiza de todo mundo, mas não organiza as suas. É TT palha? Porque às vezes queremos elogios para se sentir bem. Porque às vezes a gente não se sente bem com a gente mesma, né? E a gente quer uma validação daquilo que a gente imagina que esteja bom. Óbvio que, às vezes, por mais que a gente acredite nisso, a gente quer ser reconhecida. Só que eu acho que o melhor reconhecimento é o autorreconhecimento. É quando a gente se fortalece em acreditar naquilo que somos. Então, se eu estou me sentindo bonita com essa roupa, eu não vou ficar bem e validada somente se alguém também elogiar. Não, eu me senti bonita. Então, pronto, né? Se alguém vier e falar isso pra mim, eu vou sentir melhor, né? Mas óbvio que gostar de reconhecimento todo mundo gosta, isso é muito natural, né? Mas já ajuda você, né? Vai reconhecendo, enquanto talvez não venha um elogio de fora, se elogia, se reconheça. E geralmente, quando a gente sente de verdade, a gente atrai, né? A gente emana esse reconhecimento e as pessoas também nos reconhecem. Quando a gente não nos valoriza e não nos reconhece, às vezes também a gente contamina as pessoas dessa maneira. A Liz colocou. Às vezes a gente sabe nossas necessidades, mas não podemos mudar determinadas situações. Sim, como eu sempre falo aqui. Existem as exceções e existem as situações que têm uma delicadeza, né? Que às vezes não é possível mudar. E aí a gente tem que se adaptar a essa realidade. Não é se acomodar nisso. É se adaptar a isso, sempre buscando o melhor pra gente, tá? Imagina, TT. A Ju colocou, o que te traz prazer é um autocuidado. Isso mesmo, o que te trouxer prazer fazer, né? Porque se não é... Por isso eu tô falando em se esforçar, porque às vezes a gente tá num comodismo e a gente precisa se esforçar pra mudar.
ou para trazer um novo comportamento para a gente. Mas se isso tá sendo forçado, então não é um prazer. E aí não é autocuidado, né? Falei sobre as limpezas, às vezes um spazinho, e esse spa não precisa ser um spa pago, caro, ele pode ser um spa que a gente faz com a gente mesma, ou a gente combina com aquela amiga que tem alguns dots, né? Então a gente pode se cuidar dessa forma, fazer passeios, aquele café com a amiga, tudo isso está atrelado ao autocuidado físico, quando eu digo assim, da gente se mover a fazer, tá? O que escreveram mais? Agora vamos falar sobre o também muito legal, a gente se preocupar com o autocuidado intelectual. Porque às vezes a gente fica tão encalacrada na realidade que a gente vive, nas correrias que a gente vive, e a gente às vezes não traz para nós inovações, novidades, novos conhecimentos. E, gente, pode ser dos mais diversos, né? Quem tem uma profissão e às vezes quer melhorar nela, ok. Mas de repente você decide fazer um curso de culinária legal para ficar mais fácil cozinhar, ou para cozinhar melhor para você mesma, né? Às vezes você vai fazer algo voltado sei lá, plantas, jardinagem, ou você vai, sei lá, sabe? O que for de novidade, onde que exija de você uma busca, né? Algo que você vai fazer de diferente, que intelectualmente vai te acrescentar. Sabe uma coisa que também é muito interessante e que está atrelado ao intelectual? Ensinar, né? Às vezes eu tenho conhecimentos diversos e aí de repente eu posto alguma coisa, ensino alguma coisa, explico alguma coisa para uma amiga, eu estou exercitando o meu intelectual, eu não preciso só aprender, eu posso ensinar, eu posso partilhar, né? E isso traz uma satisfação, que é onde a gente pode ter essa questão assim de, nossa, eu contribuí, né? Que faz a gente se valorizar. Então isso também tem a ver, sabe? Você escutar coisa boa, sabe? Hoje em dia tem tanta coisa boa a se ouvir por aí, né? Saber selecionar, né, o conteúdo, quem tá te falando isso. Mas hoje você põe um fonezinho, escuta um podcast sobre determinados assuntos que são do seu interesse. Tudo isso você tá se autocuidando intelectualmente. E aí tá te trazendo, muda um pouco, sabe? Muda a rotina, muda as estratégias, muda a maneira de você levar seu dia, troca alguns horários, sabe? Coisas simples, né? Que podem sim trazer aí uma satisfação maior. Aí é vocês quem vão ter que se entender, né? O que é melhor. A Ju colocou verdade. Qualquer curso agrega novos valores e conhecimentos e relacionamentos, isso mesmo, né? Pode ser dos diversos. E aí falando da parte espiritual, que também precisa estar bem alimentado. E aí vai de acordo com a sua crença, com o que você acredita, né? Exista quem não acredita, mas a gente sempre tem que ter um cuidado com a nossa essência, com a nossa espiritualidade, com as nossas conexões, sejam elas quais sejam, né? Respeitando aí a verdade de cada um, o que cada um acredita. Mas é sempre bom fortalecer isso também, né? No consultório eu falo de um tripé, que é o emocional, físico e espiritual. A gente precisa disso, porque a gente tem os nossos valores, né? A gente tem as nossas crenças e às vezes a gente até isso, às vezes a gente abandona, né? Nessa questão de estar envolvida com tantas coisas, de estar vivendo uma vida no automático, a gente se desconecta de muitas coisas que são importantes para que a gente se fortaleça. Então, o espiritual também vale muito, sabe? Uma prática de uma yoga, de uma meditação, essas coisas todas nos põem muito em conexão com a gente mesma e contribuem. E aí, por fim, tem a questão também que eu achei importante falar para vocês. Ah, obrigada, TT. É TT mesmo? Posso falar assim? A questão do autocuidado social. Por quê? Porque às vezes socialmente eu tô meio apagada e isso me tira oportunidades, né, de dar boas risadas, de compartilhar coisas legais, né? Às vezes eu sou a primeira a ir embora da academia, da aula e eu não fico para aquela
aquele bate-papo final, às vezes não é muito de mim. E tá tudo bem, né? Mas às vezes eu queria estar ali, mas eu não me sinto muito bem. E às vezes é só você ficar uma, duas vezes, daqui a pouco você tá papeando. Às vezes no meu trabalho eu acabo desviando de daquele momento relax de todo mundo. Ah, legal, TT. Então, a gente se cuidar para ver se às vezes a gente não tá criando um isolamento desnecessário, né? Se a gente tá só se colocando dentro de um casulo e não tá saindo nunca dele, né? Então, socialmente é importante de acordo com quem é você, né? Tem gente que é de muitos amigos, tem gente que é de poucos, mas não tem problema. Aí não tá uma diferença. A diferença está em se relacionar, né? Em se dispor a vivenciar algumas relações para que a gente possa trocar, né? E às vezes a gente só precisa trocar risada, um bom papo e tá tudo bem. Muita gente também se sente bem socialmente colaborando, fazendo um voluntariado. Então, assim, são N possibilidades, gente, que eu tô falando aqui, separei aí em algumas áreas, mas são tudo possibilidades que a gente tem que levantar e tem que, às vezes, parar para pensar que a gente tem de se autocuidar, de se reconectar com a gente mesma e que não dá muito trabalho, né? Que são coisas simples que às vezes a gente vai entrando num processo de reclusão e vai deixando para trás. O que vocês acham? Faz tempo que não dou boas risadas, Ângela. E dar boas risadas é tão bom, né? Energiza, faz bem pra alma. Certo, gente? Então, basicamente, esse apanhado que eu queria dar para vocês hoje. Entender que mudar hábitos ou retomar hábitos ou causar esse movimento na nossa vida exige sim um esforço, né? A criação de um novo hábito, ela não é fácil, porque a nossa mente às vezes está tão condicionada a fazer sempre as mesmas coisas da mesma maneira que nós precisamos pôr energias nisso e a gente precisa decidir, porque o pensamento gera o sentimento que gera a ação. Então, quando eu penso, né, que o que vai ser melhor para mim, o que isso é o ideal, eu preciso fazer, executar um pouco isso que a gente está refletindo aqui juntas. Então, eu sinto aquela necessidade, aquele entusiasmo. E aí eu ajo em cima disso. Agora, se a minha cabeça rapidamente voltar para o modo automático, ou falar, não sei, não devo, né? Acabou, você não vai agir, tá? Então reflita muito, reforce os pensamentos para que você gere a ação. E a ação repetidas vezes vai criar o hábito, tá? Essa é a lógica que vocês precisam aí, que nós precisamos para sempre, né, mudar um comportamento e criar um novo hábito. A Debinha colocou, com essa pandemia tudo ficou mais chato pra gente, não podemos dar altas risadas com as amigas. Gente, faz chamada de vídeo, sabe? Cada uma com uma taça de vinho na mão ou a taça de suco. Faz chamada de vídeo, liga, sabe? Eu sei que às vezes o dia a dia de cada uma às vezes não dá, mas assim, né? Se dava para encontrar, fazer o churrasco, fazer a festa, tomar o café. Então tentem exercitar isso da maneira que é possível hoje, né? A gente tá numa nova realidade, a gente se adapta, somos seres adaptáveis e a gente tem que buscar. Acho que já deu muito tempo para a gente ficar recluso de uma maneira que a gente se conforte simplesmente em justificar como a pandemia. A gente tem que achar novas estratégias, né? A TT colocou... se eu tenho live no YouTube? Não. O que eu faço é baixar os vídeos das lives daqui e colocar lá no meu canal. Meu canal é Jupsic. Igual aqui, só que com 2 U's, tá? A Alice colocou, a Debinha escreveu o que eu estava pensando. Sim, a gente quer ir pra rua, né? A gente tem uma necessidade. Mas assim, ainda tá muito arriscado, né? Então a gente tem que se preservar. Só que por isso a gente tem que criar novas estratégias. Acho que a gente já teve um tempo de reclusão onde a gente ficou quietinho e falou, poxa, tem que viver assim. Agora a gente tá vendo que isso tá meio interminável. Oi, Ivan. E a gente tem que achar estratégias para isso. Então a gente tem que preservar a nossa saúde,
mas a gente tem que preservar nossa saúde emocional também. Então, temos que ter, né, inteligência emocional para a gente buscar maneiras de não perder isso que é tão importante pra gente, que é o contato com o outro, as boas risadas, as amizades. E aí a internet tá aí pra isso, né? É o que temos. Ou sai pra fazer uma caminhada ao ar livre, também dá, viu? Né? Um distanciamentinho e tal, mas a risada dá pra dar risada alto, com máscara. Regiane, verdade, estou aprendendo muito com você. Obrigada, minha linda. Tá, então, gente, vamos pensar só que, sendo isso um novo hábito, né, é quase quando a gente tem que adotar uma nova cultura de vida, né, quando mudam padrões do nosso trabalho, a gente tem que responder a novas normas. Isso exige um treinamento, sabe? Não é simplesmente, amanhã eu vou acordar com autocuidado, amanhã eu vou estar com o meu amor próprio elevado, amanhã eu vou tentar diminuir a minha dependência das pessoas, né? É um treinamento, é um exercício constante, é uma reflexão muito forte, fortalecendo os nossos pensamentos, para que a gente possa aí, sim, passar a vigorar as nossas ações. É fácil? Não é, tá? Mas o resultado é muito positivo. Isso traz pra gente uma autoconfiança, uma autoestima, né? E aí ninguém segura a gente. Porque aí quando a gente decide se amar, quando a gente decide fazer por nós, aí a gente não precisa de... Não é que a gente não precise de ninguém, porque a gente sempre vai precisar, né? A gente não somos seres que vivemos isoladamente, né? Mesmo em momento de distanciamento. A gente sofre com isso. Por quê? Porque nós precisamos das pessoas para viver, a gente tem essa... Mas a gente é livre, sabe? Livre para seguir o que é melhor pra gente. Sem a dependência do outro, né? Sem esses sentimentos negativos, sem esses pesos que às vezes a gente vai carregando e a gente não vai abrindo mão deles, sabe? Então, o amor próprio fortalecido, né? Quando a gente se autocuida, se cuida, quando a gente fortalece a nossa autoestima, a gente fica mais livre para seguir, com menos amarras, certo? Isso. E aí a gente entende que isso é uma questão individual, tá? Que não é da mesma forma que a minha amiga se autocuida que eu vou conseguir me autocuidar. Não é da mesma maneira que a minha mãe faz que eu consigo fazer, né? Não é porque a minha irmã age de uma forma que eu tenho que agir. Não, isso é muito particular e individual. Só deve ser muito igual à vontade que a gente tem de estar melhor com a gente mesma. Essa sim a gente pode pôr no coletivo. O resto é tudo individual. Cada um com a sua realidade, com as suas possibilidades e com as suas forças. Por isso eu falo, vamos observar, né? Se só a reflexão, só o autoconhecimento, né? Esses exercícios que a gente veio comentando durante essa semana não forem o suficiente, a gente precisa sim buscar ajuda, tá? E aí, eu já queria, deixa eu ver o que a Raquel falou. Passamos até a ser mais reconhecidas quando nos cuidamos. Isso mesmo, é o que eu falei. O reconhecimento, ele conecta, né? Quando a gente acaba contaminando as pessoas à nossa volta. Quando a gente é mais autoconfiante, a gente acaba provocando mais confiança nas pessoas. Quando a gente se reconhece, sabe do nosso valor, a gente acaba sendo mais valorizada. Gente, isso é uma lógica que acontece, tá? Acontece. Existe uma lei aí, né? Sabe aquilo do positivo com positivo, né? Então a gente precisa contaminar as pessoas das nossas verdades, mas eu preciso ter verdade naquilo que eu tô proliferando, senão não vai adiantar, né? A TT colocou gratidão, boa noite. Tá, estamos finalizando, mas eu queria falar mais uma coisinha. Não sei, quem me acompanha, lembra que eu falei que ia ter uma surpresinha para vocês hoje, né? As nossas lives, para quem não estava aqui, para quem são sempre de segunda-feira. Então amanhã tem live de novo, vocês vão ter que me aguentar, tá? Então amanhã 8h30 tem live de novo, porque as segundas é o de praxe, o nosso dia de live. Essa semana foi uma semana diferente. Então, amanhã a nossa live vai ser o encerramento da semana do amor próprio, né? Já tratamos diversos assuntos aqui, só que amanhã eu quero fazer algo diferente, né? Agradecendo vocês que estiveram comigo aqui, as nossas trocas,
E amanhã eu quero que vocês, eu tenho guardado, arquivado, mas vocês lembram que uma vez eu coloquei assim nos stories? Quem topa participar ao vivo comigo numa live? Aí eu coloquei, ah não, Ju, né? Ou eu topo. Então, eu vou mandar essa pergunta aqui de novo e eu quero que vocês me respondam até amanhã, porque na nossa live amanhã eu não farei sozinha, tá? Aliás, eu nunca tô sozinha, né? Tô com vocês. Mas ao vivo aqui com a carinha pro mundo, não estarei sozinha. Então eu aguardo, vou colocar lá a caixinha de perguntas nos stories. Quem não conseguir responder a caixinha de perguntas durante a live, eu vou pedir para acenar, para solicitar. E aí a gente vai bater um papo sobre um encerramento da nossa semana, né? Com cada uma falando um pouquinho sobre si, falando um pouquinho sobre o que achou, quais as dificuldades, né? O que de repente refletiu aí nessa semana. O que vocês acham disso? Quem topa vir comigo ao vivo uns minutinhos pra gente dar uma papeada aí junto com todo mundo? Gente, cadê as mãozinhas? Vocês vão me deixar sozinha? A Dani vem, né, Dani? Tá? Então, amanhã a gente vai fazer isso. Eu vou subir a caixinha lá nos stories, né? A Debinha colocou uma carinha com bochechinha vermelha. Ó, bochechinha vermelha é como que fala? Minha marca, tá? Então, não tem problema. A bochechinha vermelha pode chegar junto, porque a gente fica vermelhinha, mas a gente fala. Tá, ó lá. Um monte de bochechinha vermelhinha, né? Mas é isso. Aí, quem se dispor, quem se sentir à vontade, aí amanhã vocês vão mandar a solicitação, né? Primeiro vocês respondem lá, que eu já sei direitinho quem topa. Gente, essas carinhas, tudo vermelhinha. Ah lá, a Evelyn topa. Então, aí amanhã, a Sandra colocou, né? Aqui. Então, amanhã a nossa live vai ser assim. Não vai ser só a Ju aqui, né? Então, quem se dispor, quem não tiver vergonha, não sei não, Juliana, tudo bem, Ângela. Super respeitando cada um, né? Mas a gente segue no papo. Só que aí dessa vez eu compartilho com vocês, tá? Então vai ser muito gostoso. Quero ouvir de vocês. Se alguém não assistiu alguma das lives, quiser assistir aí no IGTV, todas estão salvas, né? E aí vai ser bem gostoso ouvir um pouco de vocês, o que refletiu, o que vem, né? Se existem dificuldades, se existem, quais são as facilidades para também ajudar quem tá aqui. E aí a gente bate um papo legal, tá bom? Uns minutinhos cada uma. Eu vou chamando quem topar. Ó, tá vendo? O que a Alessandra acabou de fazer? Enviou uma solicitação para participar. É isso que vocês vão ter que fazer amanhã. Liz, isso quer dizer que eu já posso contar com você? Ah, vovô de vergonha, né? Então tá, gente, vamos finalizar essa live de hoje, domingão acabando. Obrigado por vocês estarem aqui. Vamos fazer o nosso print, né? Vamos fazer o print, eu vou ficar quietinha pra não ficar com a boca aberta. Aí eu adoro quando vocês mandam um print pra mim, tá bom? Vamos fazer, ó, momento. Foi? Foi, né? Então é isso. A Debinha colocou, Rô, você é pra frente, é verdade, Debinha. A Rô não tem vergonha, né? É isso aí. Então tá, muito obrigada, boa noite. Não precisa me agradecer, é uma alegria pra mim estar aqui. E essa semana foi super legal. Tô muito feliz com os resultados dela, com todos os comentários que vocês me mandam. Eu, assim, gostaria até de compartilhar, porque tem tanta coisa legal que me mandam, mas respeitando aí, né? Psicólogo é psicólogo, né? Sigilo é tudo. Mas, assim, acho muito legal, muitas, assim, tendo vários insights legais, né? Várias conclusões e reflexões legais, e é isso que a gente precisa, né? Parar um pouquinho para pensar um pouco na gente. Tá bom? Então, amanhã eu espero, por favor, estejam comigo. E aí eu vou chamar quem estiver disponível, tá? Respeitando. Quem não tiver, não tem problema, bate papo aqui mandando os comentários. Mas quem topar, vem comigo, a gente vai falar sobre um assunto que é sobre esses assuntos, essas questões relacionadas ao amor próprio que são tão
costumeiras pra gente, tá bom? Que bom, Tata, foi demais, né? Eu também acho, foi muito gostoso. Um beijo para todos, boa noite, gente.